Hoje, dia 18 de novembro, às 15 horas e 59 minutos, vamos dar início à segunda chamada. Eu vou pedir à Aline, secretária-geral, para fazer a leitura do edital de convocação. Boa tarde a todos. Edital de convocação à Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, em conformidade com as funções estatutárias do Sindicato dos Profissionais e Servidores Públicos Municipais de Campos do Goytacazes, Ciprozep, a presidente Elaine Fontes Leão convoca os servidores públicos associados em gozo dos seus direitos sociais para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de novembro de 2025, na sede deste sindicato, situado na Avenida José Alves Azevedo, 213, Centro, às 15 horas em primeira convocação e às 16 horas em segunda convocação em qualquer número, de forma presencial, tendo como pauta única do dia previsão orçamentária para o exercício 2026, em cumprimento do artigo 73(1) do Estatuto Sindical. Artigo 73. Cada diretoria, além das atribuições de que se trata o artigo 16, item 1, as respectivas alíneas competentes. 1. Fazer organizar por contabilista legalmente habilitado e submeter-se até 30 de novembro de cada ano, depois de julgado pela Assembleia Geral Ordinária e comparecer no Conselho Fiscal a proposta orçamentária da receita e despesa para o exercício seguinte, observadas as instruções em vigor. Cópia deste edital está disponível na sede do sindicato. Publicação do edital no site Campos 24 Horas nos dias 13, 14 e 17 de novembro de 2025. Deixa eu ficar de pé. Então, é importante, tu pode pegar assim, Denise, vou tentar ficar por aqui mesmo. Ficar no quadro aqui. Importante a gente lembrar que a nossa taxa sindical, associativa, está congelada, assim como o nosso salário. A última vez que nós tivemos qualquer tipo de reajuste do valor foi aquele quando nós conseguimos na nossa luta aquele parcelamento de 2%, 2%. Do mesmo jeito que foi o parcelamento que nos deu 10%, foi o parcelamento do aumento do nosso valor. Então, toda vez que nós olhamos a previsão orçamentária do governo ao longo, e nós não vemos lá limite de reajuste, a gente não pode enxergar aqui um limite de reajuste. Até o momento que nós temos é que 2026 não terá reajustes. Até o momento que nós temos o congelamento, mas já temos um pouquinho pior. Nós temos uma LOA sendo aprovada na Câmara com redução de valor se comparado a 2025. Na Câmara, em 2025, a LOA aprovou 1.400 milhões e 16, algo assim, né? Agora, números concretos, mas foi 1.416. E, para o próximo ano, 1.360. Então, nós temos uma redução ao invés de um reajuste. Então, diante dos fatos, nós temos que fazer uma previsão orçamentária com o valor de hoje, né? A gente tem uma previsão orçamentária com o que nós temos hoje. A gente não pode prever um aumento por enquanto. Diante do que nós temos hoje, nós encontramos muitas dificuldades, porque nós sabemos que os nossos funcionários, eu estou falando de Kellen, de Gisele, de Priscila, do Alexandre, do Célio, enfim, da Gleice, de todos os nossos funcionários, eles têm direito a reajuste anual. Diferente de nós, servidores públicos, todo mundo que é CLT tem um reajuste garantido. O servidor público não. O servidor público no nosso Brasil não tem garantia de reajuste. O CLT tem a garantia. Então, automaticamente, não há aumento de despesa. O contrato com o dentista, o contrato com a nossa contadora, o contrato com o nosso jurídico, tudo isso tem reajuste. E a nossa mensalidade não. Então, quando você tem um congelamento de receita, um aumento de gasto, acontece aqui igual acontece na nossa casa. A gente precisa se adequar e olhar onde dá para cortar.
O que nos resta é fazer gestão. E aí, Elaine, se tiver reajuste, sem problema nenhum, a gente pode voltar a oferecer o que foi cortado. Mas hoje a gente precisa pensar na gestão que se tem. E isso é muito importante. Então, não dá para cortar a luta, não dá para cortar manifestação, não dá para cortar energia elétrica, não dá para cortar o número de funcionários, porque a gente precisa do prédio funcionando para a estrutura ter que funcionar. E aí é onde que nós vamos tentar colocar. Por exemplo, nós sabemos que aqui normalmente a gente oferecia vaga de oftalmo. Isso não será possível em 2026. Não tem dinheiro para fazer isso nessa realidade. Então, por que nós optamos lá no oftalmo? Porque hoje você tem uma terceira idade funcionando com oftalmo, né? Hoje você tem uma clínica de servidor funcionando, entre aspas, né? Não é assim, não, lá não tem oftalmo, mas assim, você tem outros caminhos. Então, assim, o que a gente ajudava de uma assistência médica que buscavam aqui, a gente não vai ter condições de fazer em 2026, se não tiver reajuste. Se tiver reajuste sem problema algum. Porque diferente do que é no orçamento público, a gente tem essa condição de refazer. A gente consegue fazer reunião novamente e colocar depois, acrescentar esse benefício para o associado que a gente tanto gosta de oferecer. Mas hoje a nossa realidade é de não conseguir a assistência que a gente fazia. É importante lembrar que outras gestões, outros momentos, o sindicato tinha imposto sindical. Imposto sindical era aquele dinheiro que entrava todo ano, todo mundo, e era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Né? Mas assim, era o dinheiro que era investido para a luta, como deveria, mas seria. Né? Investido porque o sindicato ele não tem fins lucrativos. Importante falar que nenhum diretor aqui tem salário. Né? Tanto que o dinheiro daqui não vai para nenhum tipo de imposto de renda, porque aqui não tem salário nenhum. Aqui nós temos ajuda de custo. Você ganha passagem, você gasta alimentação, o combustível, porque nós temos ajuda de custo para trabalhar, uma verba representativa. Quem não vem, não recebe. Nós temos diretores que não atuam, por motivos pessoais, de saúde, falta de tempo, não conseguiram atuar. E aí elas, por exemplo, uma assistente social, outra professora, elas, por exemplo, não estão recebendo nada, porque elas não estão atuando. Então a gente tem uma gestão que tem essa transparência. É importante sempre ressaltar que quando nós chegamos aqui, há 5 anos atrás, presidente, na época, tinha um valor específico e nós retiramos. Então hoje não tem ninguém ganhando aqui 12 mil, 13 mil, como se fala. Isso não é uma verdade. Nós temos, eu, por exemplo, tenho reembolso de minhas perdas, e ajuda verba representativa. Então, todo mundo que está aqui sem salário. Não tem a falar, Deisivânia está aqui sempre na luta, por exemplo. Deisivânia não sai daqui nem com o salário mínimo. Nem o salário mínimo que ela tem. Ela tem uma verba representativa, uma ajuda de custo apenas. Então, da onde a gente tinha que tirar? Da onde a gente vai conseguir tirar? Infelizmente, desses benefícios nesse momento. Existe um problema grande, Ju, você tem aqueles slides que você fez? Você pensar por ele, café? Pode passar, depois você volta, não tem problema? Existe um problema grande, por exemplo, porque assim, muitas coisas que a gente oferece, infelizmente, o servidor ele não olha com esse olhar. Eu contribuo 37 e 14. Né? E aí, se eu contribuo 37 e 14, e eu corto meu cabelo todo mês, eu tomo café todos os dias, que funciona, e eu uso o jurídico e eu faço tudo isso, esse dinheiro não dá. Mas ainda assim, alguns servidores, poucos, mas ainda assim alguns, eles questionam, né? Mas aonde está? Não vai ter oftalmo, não, e cadê o dinheiro que eu dou? Então, é isso, se a gente vai fazer uma conta simples. Esse aqui, por exemplo, é do barbeiro. Nós temos barbeiro segunda, terça e quarta, hoje e quinta, né? E aí, a mensalidade é 37,14. Mas o barbeiro, o custo
jurídico. Então, é uma conta que de fato não fecha. E isso, infelizmente, é uma realidade de cada um de nós em casa. Porque com esse salário defasado, com esse congelamento, isso traz consequência para todo mundo, inclusive para o sindicato. Então, não pode passar a seleção da sobrancelha. Isso aí nós fizemos também com a sobrancelha, né? Então, assim, o custo da sobrancelha é R$20. Mas aí tem mais coisas, e aí já passou também. O café da manhã, que me chama a atenção, por quê, gente? E fica aqui um recado de verdade, eu acho que vale a pena a gente estar passando isso para o outro. Às vezes você vem aqui de manhã e é um momento muito bom, muito importante, que você interage, você conversa um com o outro. Né? Por exemplo, os guardas vêm aqui, batem papo antes de pegar no trabalho. É um momento importante, né? De interação, de estarmos todos juntos. Isso é muito bom para a saúde mental, né? Só que aí você vem e fala assim, não, se eu tenho direito a 2 pães, eu vou levar. E tem gente que leva. Leva para dar para alguém na rua, leva para jogar fora. Já ouvi que leva para o cachorro. Agora o cachorro tem direito a 2. Poxa, gente, vamos fazer as contas aqui. 2 pães com café com leite, eu estou falando de custo, tá, gente? Não estou falando de você ir na padaria. Se for na padaria comer 2 pães com café com leite, você gasta média de R$8. Estou falando de custo. Me custa R$3, fora o funcionário para fazer isso, que eu não coloquei. Estou colocando o pão, né? Então, assim, isso, se você vier aqui 17 dias só, você gastou 51. Então, acha mesmo que você tem que pegar e tratar de qualquer forma porque você está pagando? Eu acho que quando a gente se une, quando a gente se apoia, quando a gente entende que a gente está aqui fazendo, sabe, um sacrifício de juntos, fazemos tudo acontecer, porque o café da manhã, ele é muito importante. A gente bate papo, sempre uma pergunta, a gente responde, a gente escuta. O momento de escuta também é uma reclamação, uma sugestão. É um momento muito importante, além do seu caráter alimentar, para quem continua trabalhando, né? Então, a forma de tratar esses benefícios deve ser com esse olhar. Se só for um, eu vou pegar um. Né? Porque isso leva a gente, no próximo ano, não conseguir oferecer 2 pães. Então, nós já falamos, gente, se continuar assim, se não tiver reajuste, vamos reduzir para 1 pão. Porque não dá aí a gente ver todo o esforço sendo feito e a coisa não sendo valorizada. Mas nós vamos aos números, né? Vamos lá. Pesada social. Bem-vindo à nossa previsão orçamentária de 2026, informamos que os valores previstos poderão ser realocados conforme a demanda específica de cada pasta, assegurando maior eficiência administrativa e alinhamento das necessidades funcionais. O que é isso? Esse ano aconteceu. O que aconteceu esse ano? Nós colocamos um valor para o jurídico, nós precisamos usar mais. Por que precisamos usar mais? Porque muitos aposentados estavam sofrendo com o Vencard. O Vencard tem juros abusivos. O Vencard vendeu um cartão que não chegou. Então, nós precisamos abrir uma campanha e precisamos abrir mais um dia do jurídico, um extra, para poder atender, porque o número de pessoas era muito grande. Não está diferente agora. Para esse mês, a previsão era não fazer o extra do jurídico. Novamente entrou. Por quê? Porque agora tem esse mutirão, tem essa necessidade de abrir mais agendas para atender a complementação previdenciária. Então, aqui tudo muito dinâmico, a gente precisa, muitas vezes, por emergência, realocar, né, para essas demandas de pastas assim importantes. Então, compromisso, transparência, que a gente sempre zera, responsabilidade com o dinheiro, todos nós. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Nós contribuímos 13 parcelas, né? Nós contribuímos de janeiro até o 13º, são 13 parcelas. Existe um valor anual de gasto e eu dividi isso em 13 parcelas. Então, assim, de cada dinheiro que entra, nós temos o total, vamos falar, vai ter o total já, de cada receita que entra, nós temos que pagar. Se eu colocasse dividido ali por 12, por exemplo, as contas não iriam fechar. Porque todo mês eu preciso usar um pouquinho do 13º que entra em janeiro para poder finalizar de pagar tudo no mês. Não há sobra. Então,
ele não entra esse mês ainda. O que a gente faz? Já separa o valor do 13º funcionário, porque tem que pagar antes de entrar o outro, ou separa logo aquilo ali para garantir que o trabalhador tenha 13º. Separamos o 13º, a partir dali nós vamos colocando para cobrir as contas mensais. Então, todo mês nós temos um valor, né? E esse valor que vocês estão vendo ali é o que é dividido por 13. Então, assim, eu tenho 13 parcelas de 28.486 para conseguir pagar a folha dos nossos funcionários. Tenho 13 parcelas de DAF, né? Férias, eu tenho que pagar férias só uma vez por ano. Mas cada mensalidade que entra, eu separo esses 46 para poder pagar lá as férias no final do ano. Então, esse valor é o valor total dividido por 13. São a quantidade de parcelas que nós estamos pagando. Prestadores de serviço. Quem são os prestadores de serviço? Nós temos pessoas que nos ajudam, não são carteiras assinadas, porque não são pessoas da estrutura em si. Hoje nós temos uma pessoa que limpa a piscina, hoje nós temos uma pessoa que faz sobrancelha, hoje nós temos uma pessoa que faz a drenagem, a auriculoterapia. Essas pessoas são PJPF, inclusive ali está incluída a doutora Flávia e o doutor Francisco. Quem são? São os dentistas que atendem os nossos dependentes. Chegamos a cogitar em tirar ali, porque o servidor pode pagar com agregado, ou botar seu filho no plano odontológico, que é bem baratinho e tem funcionando muito bem, né? Tá, foi super bem, com elogios, graças a Deus. Porém, nem todo servidor tem a margem. Então, a gente se preocupa com a saúde do carro e é por isso que nós não tiramos ainda, esperamos que a gente consiga levar até o fim. Mas está ali no PJPF. TSPF também, FGTS, taxas obrigatórias do funcionário. 13º, que eu falei, a gente separa, então das 13 parcelas, essa é a quantidade a gente separa. Rescisões, que pode acontecer de você precisar mandar alguém embora. CEMOC, sempre que é a CEMOC? CEMOC ela é a clínica que faz o exame admissional, demissional e temporário obrigatório, todo ano, periódico. O funcionário precisa fazer. Pode passar. Assistência técnica. Assistência técnica é as nossas impressoras. Vamos lá. Eu vou ficar com muita tranquilidade, porque eu sempre falo isso. Eu, quando estava desse lado aí, eu não entendia alugar máquina de xerox, impressora, mas aí quando você vem para cá, que você vê a quantidade que se usa, a quantidade que se quebra, porque a gente tem uso excessivo, né? Nós temos muito associado, então assim, a gente usa o tempo inteiro. Não é xerox para o associado, para o processo, para o ofício, para tudo que se usa ali na secretaria, escanear, enfim. E também a comunicação tem uma máquina que utiliza, que muitos panfletos já chegam para vocês, feito na nossa comunicação do setor. Aquisições. Visto que ano que vem vamos conseguir ter aquisição quase nenhuma, porque R$ 1.800 não vai dar para a gente ter muita aquisição. Mas é necessário ter para comprar um notebook, se quebrar, para comprar algo, uma necessidade, né? Então, aquisições para o próximo ano, ela está aqui, o computador da secretaria vai parar a qualquer momento, mas eu repreendo ele. Fica paradinho direitinho, porque precisa funcionar até janeiro para a gente ter esse dinheiro que hoje não tem. Então, assim, aquisições, 1.846 mensal. E aí, gente, isso engloba 2 sedes. Funcionamento é algo bem complicado, mas caso necessário, as compras nas aquisições. Sistema de segurança é bem baratinho, não é algo caro, né? Nós temos 2 sedes monitoradas com sensores, com imagens, com vídeos, temos um BBB aqui e lá no clube, né, com sensores de presença, e é um contrato bom que é apenas 618,46 de 2 sedes. 618,46 dividido no 13, né? Naquele número que eu falei que sai de cada mensalidade. São 13 mensalidades. Manutenção e patrimônio. E aí nós estamos falando de manutenção de piscina, manutenção de carro, manutenção da Kombi, né? Manutenção predial, manutenção do clube, manutenção. E aí Santana
junto com o Douglas, junto com a Fabiana, viram mágico. Porque nós estamos falando de todo esse patrimônio. É isso que tem para fazer a manutenção. Não tem mais que isso. Né? Então, assim, o vaso que quebra, a Santana acabou de colocar o vaso no lugar, nós não pagamos pedreiro mesmo, porque aqui a diretoria coloca literalmente mão na massa. Né? A gente mesmo conserta, Douglas cansa de consertar as coisas, enfim. Marcelo na semana tentou consertar a cama e é isso que nós vamos sobrevivendo. Consumos. E aqui consumos é tudo que a gente compra. E aí é legal se você pegar o consumo de 10 anos atrás e pegar o de hoje, você vê uma enorme diferença, né? Então, consumos é o nosso café da manhã, é o material de limpeza, é tudo que a gente usa aqui. Luz e fontes, energia, telefone, água e esgoto, internet. Pode passar. Seguro de vida. Todo associado que entrou até 65 anos tem direito de seguro de vida. Me fiz sair, voltei agora com 68. Não tem seguro de vida. O seguro de vida é uma corretora, né, que faz junto com a Zurich, que é a empresa de seguro de vida. Importante falar que no mês passado foram 10 óbitos. Isso quer dizer que eles não tiveram nem lucro, nem para pagar os funcionários deles, porque os nossos estão envelhecendo, né? Os nossos estão envelhecendo. Não tem mais concurso, é tudo RPA não filia, que não pode filiar. Então a gente, a nossa cidade vai chegando, né? E aí nós temos um grupo, infelizmente, né, nos deixando com muita tristeza, com muito pesar. A gente vê colegas nossos indo embora, esperando o direito que não recebeu. Isso dói quando você vê fulano faleceu, né? A Aldemir faleceu agora, e aí, caramba, gente, esperando o direito. O pai de Soares, né, foi dar entrada agora na complementação previdenciária, mas no dia seguinte, Soares veio com a notícia que ele faleceu. Então, assim, as pessoas não estão nem ganhando tempo de rever seus direitos, muito pesado. Então, é algo que a gente nem sabe se a gente vai conseguir renovar isso quando acabar esse período. Porque eles, por estarem muitos, anteontem foram 3, ontem foram mais 3. Desse mês agora. Os passados foram 3. E aí a seguradora acaba não querendo mais renovar. Mas a princípio está renovada, está garantida no próximo ano. Assistência jurídica são os nossos advogados. Esse valor é um valor que está abaixo do que manda a OAB, porque é um escritório para 2 tipos de contrato. É um contrato para atender os associados e defender o sindicato. Um é ação civil pública, outro é atendimento às ações individuais. São 2 advogados, né? Todos 2 com essa, na verdade é de escritório, eles são 5 no total, mas que atende normalmente na varia de 2, 3 advogados. Os honorários contábeis, isso é muito importante, porque muita gente questiona assim, o sindicato não tem uma contadora? Para a gente ter uma contadora para nos atender assim como o advogado, ela iria cobrar algo bem parecido com o advogado, que vai ter que atender 7.459 pessoas. Então, os honorários contábeis, você vê que é um valor bem baixo, que é uma contadora, para atender o sindicato, a nossa prestação de contas, né, é o sindicato. Então, a justiça pede algo, ela faz de balanceios, tudo direitinho no nosso período de prestação de contas. Assistência odontológica. Todos nós temos o plano odontológico, né? Todos nós temos o plano sem carência nenhuma. Hoje, a utilização dele está muito boa, muito gente usando, e a princípio não temos mais reclamação, porque a dúvida também tem uma funcionária pronta para atendê-los. Essa assistência social, que eu vou precisar de muito, porque eu achei que tivesse tirado. Vocês estão falando de mim? Fala para ela para trazer o que é assistência social, porque eu achei que tivesse tirado. Pode passar junto enquanto isso? Federação, a mesma coisa, o valor é 5 mil por mês, mas a gente são 13 parcelas, então de
cada parcela será média de 4.615. Cursos e formações. Queríamos muito investir mais em cursos e formações, mas infelizmente não é uma realidade, né? A gente teve que reduzir bastante o valor desses cursos e formações, mas nós sabemos o quanto é importante estar indo a Brasília, estar indo, né, como nós fizemos desde isso aí inclui marco regulatório que nós fomos para São Paulo, todo mundo, uma luta muito importante. Então, esse tipo de curso de formações que nossa central faz, a nossa federação, a CSPB, né, é o gasto da gente ir até lá, transporte, enfim. Despesas bancárias, normalmente são taxas que o banco cobra aí, né? Nós estamos brigando ali para fazer a redução, porque o que a gente tem que não fazer PIX, porque o PIX, para a pessoa jurídica, ele tem uma taxa. A gente, pessoa física não, a jurídica tem. Então vamos tentar reduzir isso. A despesa de cartório é bem baixinha, porque são as atas da Assembleia que são registradas. A diretoria, nós somos 31 diretores, mas hoje nós atualmente somos 28, né? Lembrar sempre que os diretores não são licenciados, e aí não tem 28 aqui todo dia, porque todo mundo lá na base trabalhando, né? Licenciados hoje apenas eu e o vice-presidente Genivaldo, e aí são 28 diretores e apenas 36.923, como exatamente o que eu falei, né? Não tem ninguém aqui com salário, só um ajuda de custo. Manifestações, tem manifestação todo mês? Não. Então são 13 para 0.923 que a gente usa muito no mês de maio. Teve uma greve que nós fizemos em 2022, que na prestação de contas, se não me engano, ela foi um custo de 26 mil. Mas foram 22 dias na rua, dando almoço, bar, refeição. Né? Quem passou da greve sabe que foi toda uma estrutura, né, naquele momento. Então há necessidade desse dinheiro para guardar, porque a luta não pode parar. Porque essa é a principal função do sindicato. Propaganda e publicidade deu uma reduzida muito grande. É bom? Não. Nós tínhamos um contrato com o jornal que a gente teve que, o orçamento nem cai mais, né? Porque, infelizmente, a gente não tem esse dinheiro. Porque senão a gente teria que tirar outras coisas associadas e a gente tentando não tirar. Então a gente vai depender de cada um na propaganda, de levar isso para a rua, de estarmos juntos nas redes sociais, estarmos passando no WhatsApp, porque essa propaganda de publicidade que a gente colocava no jornal teve que sair. Eventos, né? E aí eventos dessa 13 parcelas de 2.307, dá uma média de 30 mil. Só o 1º de maio custa isso, né? Essa média, 1º de maio. Então significa que no próximo ano, aqueles montes de eventos que a gente gosta de fazer, como nós fizemos esse ano, nós fizemos um bingo dos aposentados, nós fizemos, enfim, a gente vive fazendo evento, né? Ano que vem, que a gente tem a importância que vai ter que ser reduzido, não fechar, mas tem que ser reduzido. Pode vir. Assistência social. Então, ela explicou que, por exemplo, nós enviamos agora uma coroa de flores quando faleceu, né, uma aluna, enfim, nós temos inclusive do sindicato lá no Caju, né, toda essa questão que às vezes acontece, aí você vê que assim, o valor é bem baixinho, não dá para dar cesta básica para todo mundo, mas acontece de chegar, por exemplo, nós estamos com um associado agora que a Isabel falou, que ele está num estado muito grave, não tem família, então tem momentos que não tem jeito, a gente não dá assistência, mas não é algo que a gente consiga. É importante falar sobre isso, é importante ele dar esse valor, volta lá para mim, porque é um valor muito baixo. E aí, fica algumas pessoas perguntando se o sindicato não pode ajudar fulano. Gente, infelizmente, o sindicato não tem mais o que tinha no passado. Porque a falta de reajuste está colapsando também a nossa vida aqui. Né? Então, aquelas ajudas que nós gostávamos de dar, ela não há condição. Lógico que dentro disso, o que a gente puder fazer de
Bíblia, como você chamar, se eu acho que cabe, eu acho que dá, mas não é uma realidade de estar ajudando como se gostaria, como se pede, como a gente queria estar fazendo. Pode passar. Já tinha terminado a série, pode passar, pode passar. Acabou, então. Acabou? O valor do trabalho. Ah, tá. Esse aí é os centavos. O que nós fizemos? Você imprimiu esse? Você imprimiu esse? Eu vou imprimir então amanhã, colocar no balcão, semana que vem o pessoal pegando quem quiser. Esses são os centavos que eu dividi. A nossa mensalidade, que eu também pago, a nossa mensalidade. Não tem como não? A outra não vai para ninguém. E aí são os centavos. Quanto sai de cada um de nós para pegar o funcionário? 3,82. Quanto sai de cada um de nós para pegar os consumos? 99 centavos. Aí você vê, aí aqui você vê, olha só. Eu estou dizendo que o café da manhã, cada um de nós pagando 99 centavos. Fora o material de limpeza. Você entendeu que nem é aquele 50 lá, que é o 30? Porque o 30 você usa para outras coisas. Então, aqui é o consumos, que é o café da manhã, a limpeza, o material de limpeza que se gasta aqui. Cada um de nós contribuímos com menos de R$1. É importante a gente saber sobre isso. Né? Onde vai o meu dinheiro? Está aqui. Cada centavo da sua mensalidade é destinada dessa forma. E ao final, eu vou fazer questão de imprimir e colocar também, Denise, na rede social. Eu acho importante. Se você vier aqui na próxima semana, todo mundo está sempre por aqui, pede no balcão essa para você saber onde vai cada centavo que você contribui. Né? E aí a luz, força, tudo direitinho pode gastar. Bom, no total eu botei outros. Que outros é esses 43 centavos? Aconteceu e acontece, infelizmente. Né? Pegou fogo há pouco tempo na fiação do mundo. E aí, se a gente não tem nada reservado para uma emergência, acontece, como eu falei, a gente fazer um eixo no jurídico. É daí, porque lá no jurídico não tem o eixo. Então, tudo que nós temos de emergência, de urgência, de necessidade, vem desse outros. Então, já vimos que ele não é tão grande. Eu vou pedir para o pessoal para imprimir, acho importante a gente ter, né? Nós não temos nenhum tipo de superávit que a gente, infelizmente, gasta o que entra, tendo que adequar e fazer cortes, como falei, para o próximo ano. Alguma dúvida, gente? Ninguém tem dúvida nenhuma. A nossa prestação de contas. Qual a importância de vir na prestação de contas do ano que vem? A nossa prestação de contas ela é feita com todos os extratos bancários, com todos os blocos, né, com as notas fiscais de tudo que é comprado, e ela fica durante 15 dias à disposição para todos nós. Tem que botar uma mesa aqui na frente, por favor. Para todos nós. Então, assim, a nossa prestação de contas, isso aqui é uma previsão, é óbvio que a gente vai dizer isso que a gente pretende fazer, mas a prestação ela é sempre em junho. E ela fica durante todo esse mês ali, porque nós queremos muito que as pessoas venham olhar se tudo isso é verdade. É verdade que a diretoria não recebe? Deixa eu abrir o livro e olhar para ver se é verdade. É verdade. Foi interessante que nós tivemos aqui, no momento que nós passamos, né, que a Câmara queria dizer que tinha muito dinheiro no sindicato. E nós convidamos os vereadores para vir na nossa prestação de contas. Né? E o vereador que veio, ele pôde constatar, né? Mesmo não sendo função do vereador vir fiscalizar o gasto do projeto, fiscalizar o dinheiro público, esse dinheiro nosso, é privado, por ser coletivo, nós ficamos felizes com a presença dele, né? E tenho certeza que ele ficou feliz de vir, que ele pôde ver todo o serviço que é oferecido e a maneira que a gente presta conta. Né? Não prestação de contas com nota fiscal, com extrato bancário, com recibo. Se você puder trazer 2 livros só para a gente mostrar, só para poder fazer uma operação. Né? E é isso que a gente apresenta aqui. Então, enquanto ela vai trazer para a gente ver, eu vou pedir a vocês, gente, para ir voltando devagar.
Eu sei que quem chegou agora não vai conseguir votar, porque acabou não conseguindo assistir, mas então quem conseguiu assistir, vamos lá. Eu estou confiante. Não consegui enxergar nada, precisa de oração. Eu ia bem. Assembleia Geral Ordinária, se procede a previsão orçamentária. Se você aprova, você vai colocar um sim. Se você não aprova, você vai colocar um não. Então, se você aprova sim, coloca. Vamos devagarzinho. Eu entendo que quem não conseguiu assistir, infelizmente, não consegue, né? Mas é isso. Esperamos assim, que a gente consiga continuar com essa transparência. Isso é importante demais para a gente, porque a mídia ela tende a dizer que sindicato é ladrão, sindicato, né? Então, a nossa gestão aqui, a gente vem tentando combater tudo isso. Se aqui, pode trazer, por favor? Aqui você sabe aonde vai cada centavo seu. Você pode folhear aqui. Denilson, pode filmar aqui? Adeus. Aqui, ó. Segura para mim. Aqui. Pode ser. Aqui nós temos, olha, cada recibo, cada nota, o que forneceu no banco, tudo. Isso é dividido, por exemplo, ó, material de consumo. O que é material de consumo? Tudo que a gente compra, o pão, tudo que a gente compra, tudo. Isso junto com o Estado bancário, com o livro caixa, a gente quer total transparência, porque é isso que importa para a gente. Que você saiba que o sindicato está aqui para lutar por direitos. Nós temos certeza que a unidade é o caminho, e para isso é importante transparência e responsabilidade. Vamos aguardar agora a votação e fazer a contagem dos votos. Juliane, podemos? Vamos chegar associados aqui, nós vamos fazer novamente. Denilson, eu acho que não precisa lá. Você que sabe, vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos lá, para ficar grande para você, entendeu? E aí, agradecendo a todos que participaram, vamos à contagem dos votos. Vou pedir ajuda, se puder pegar aí para mim, por favor, para explicar. Acho que a gente pode. Importante vocês que estão participando, fiquem atentos. Para manter a transparência, né? O voto secreto. Então, primeiro, sim. Segundo, sim. Terceiro, sim. Vamos de óculos, para não errar nada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.